A discussão do orçamento do ano que vem já começa a movimentar o Congresso. Levi Guimarães. A possibilidade de o orçamento do Ministério da Defesa ser maior que o do Ministério da Educação causou reações no Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destacou que, por enquanto, se trata de especulação e que vai esperar o governo enviar a proposta do orçamento de 2021, o que deve acontecer no dia 31 de agosto. Segundo reportagem do jornal O Globo, o governo decidiu ampliar em mais 2,2 bilhões de reais a estimativa de orçamento para a defesa, o que levaria o montante total a mais de 110 bilhões de reais. Caso isso se confirme, a pasta vai receber 9 bilhões a mais do que o MEC no ano que vem. Rodrigo Maia se colocou contra a possibilidade. O governo ainda não encaminhou a proposta, né? É claro que os recursos para a educação serão maiores que os recursos para a defesa. Isso é óbvio, não tenho dúvida. Imagina se o presidente da República vai assinar uma proposta onde os recursos da defesa sejam maiores que os recursos da educação. Não faz nenhum sentido, nem do ponto de vista político. O presidente da Câmara também comentou as divergências internas do governo federal em torno do teto de gastos, com alguns ministros, como o do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, defendendo uma flexibilização da regra. Maia disse que eventuais conflitos não são positivos. É claro que parece bacana ter mais investimentos, ter mais recursos para programas sociais, mas nós temos limites. E não adianta a gente dar uma notícia boa no curto prazo para a sociedade que ela não seja sustentável. Então, o que eu acho é que esse conflito com dois grandes ministros, eles acabam gerando uma insegurança nos investidores. Nesta terça, o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, apontou uma forte restrição de recursos nos cofres federais para honrar compromissos, como o pagamento da dívida pública. Uma solução apontada por ele foi a transferência de lucro do Banco Central para o Tesouro. Bruno Funchal também defendeu manter o teto de gastos como uma primeira etapa para melhorar o investimento público. Acho que a gente precisa dar esse passo adiante. O teto foi importante para o primeiro estágio, do lado da despesa, que é colocar um limite. Em nota, o Ministério da Economia disse que já foram gastos mais de 500 bilhões de reais em medidas para o enfrentamento da crise causada pela pandemia. Com isso, o déficit do governo central no ano deve ficar em torno de 800 bilhões de reais. Mesmo assim, a Secretaria de Política Econômica afirma que mantém uma diretriz de responsabilidade fiscal e que, a partir de setembro, as expectativas são de aumento de receitas. Segundo a mesma nota, o PIB deve registrar queda de 8 a 10% no segundo trimestre deste ano. De Brasília, Levi Guimarães. Em casa que falta feijão, todo mundo briga, ninguém tem razão, né? O tamanho do rombo no déficit fiscal desse ano, por conta da pandemia, né, é uma coisa assustadora. E nós vamos ter que mudar a partir do ano que vem se a gente quiser voltar para o trilho, como dizia o próprio ministro Paulo Guedes na sua metáfora, né? Saímos do trilho das reformas de contenção dos gastos públicos para poder apagar um incêndio, mas temos que voltar o quanto antes. E não adianta ficar também usando esses slogans, que nem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez, para dar a entender que o governo, por meio do presidente, do orçamento, está valorizando mais os militares do que a educação no país. Não é disso que se trata. Eu já falei antes, repito, tem mais funcionários nas Forças Armadas do que no MEC. E mesmo assim, o MEC já gasta bastante dinheiro em termos relativos aos países da OCDE. Ele gasta muito mal. Ele financia um bando de professores que, na verdade, são doutrinadores e reitores que vestem literalmente boné do MST para ficar ensinando nada aos alunos que saem depois analfabetos funcionais ou então eleitores do PT e do PSOL. Então não adianta ficar querendo mais recurso público para esse modelo de ensino, que não dá para ser chamado de educação, porque isso não resolveu nada. O Brasil está na rabeira dos rankings internacionais de ensino. O eufemismo ali, forte restrição orçamentária, significa no popular falta de dinheiro mesmo. É a realidade, né? O governo federal está indo para a realidade. Agora, há limites. Primeiro é a emenda à Constituição que foi aprovada no governo Temer do teto de gastos. O governo não pode aumentar os gastos além da inflação
deste ano. Estamos falando do orçamento 2021. Além disso, há uma previsível queda da arrecadação. O documento orçamentário, o Orçamento Geral da União, será apresentado obrigatoriamente, a Constituição manda, até o dia 31 ao Congresso Nacional. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é por onde anda o orçamento, não foi ainda aprovada. Mas ali, nesse orçamento da União, já está a tal restrição orçamentária, ou seja, falta de dinheiro. Será o menor orçamento dos últimos anos. Isso, legalmente, há uma imposição de redução dos gastos públicos. E a peça orçamentária, ela tem que ser fechada. Os gastos têm que se equilibrar com a previsão, né, de receita. E o que passar se chama déficit, ou seja, empréstimo. Então, é tecnicamente esse projeto que está sendo amarrado. E aí, dentro disso, mora a tradicional disputa política. E na disputa política, mais de 90% do Congresso Nacional não pensa em futuro do país, pensa na própria reeleição. E é essa disputa que está incendiando ali os meios políticos. O governo também está dividido.